Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Atormentada por entidades. A moça que nos conta esse relato diz que quando ela era pequena ela tinha muitos pesadelos e nesses pesadelos sempre a família dela morria. Era permeado por morte e morte da família. Mas uma noite em particular ela não teve um pesadelo, porém ela acordou no meio da madrugada com muita sede e levantou para beber água. No caminho ela olhou de relance para o banheiro e lá ela viu um homem extremamente escuro e tinha os olhos vermelhos. Ela diz aqui que dava até medo. Imagina que não dá medo, né? Você tá andando à noite, você vai beber água na sua casa e você olha pro lado e você vê uma sombra negra com olhos vermelhos. Até que dá até medo, né? E esse homem ficou olhando para ela. E aos poucos ele foi se dissipando e sumiu no ar. Ela diz que deu um grito animalesco e com isso os pais dela, é óbvio, acordaram e desceram correndo para saber o que estava acontecendo. E ela, desesperada, contou o que ela tinha visto. No dia seguinte, a mãe dela decidiu levá-la até uma cartomante. E a cartomante disse que ela era um caso meio que especial. E falou ainda para ela prestar muita atenção nos pesadelos que ela teria na sexta-feira. Se fosse uma sexta-feira ela tivesse um pesadelo, era para ela prestar muita atenção nesse pesadelo. E em hipótese alguma, abrir os olhos assim que ela acordasse do pesadelo. Por exemplo, tô tendo um pesadelo aqui, aí acordei, mas não abra os olhos. Bom, acontece que ela nem lembrou direito disso e ela teve sim um pesadelo horrível, onde os mortos se levantavam dos túmulos e ficavam olhando ela fixamente. E ela acordou do pesadelo, porém ela abriu os olhos assim que acordou. E nesse momento ela viu uma mulher parada em frente a ela. A mulher tinha cabelos compridos e olhos completamente brancos. Na hora ela ficou completamente paralisada olhando aquela mulher. E essa mulher, ela começou a estreitar, pelo que ela diz aqui, a mulher começou a estreitar, afinar, até sumir. Só que mesmo depois dessa mulher sumir, ela continuou paralisada. E a única coisa que ela conseguiu fazer foi voltar a dormir. 3 anos depois desse ocorrido, estava ela em casa, com o irmão dela, sozinhos em casa, e os dois estavam conversando. Quando o irmão dela parou do nada assim e apontou para um lugar, e no que ela olhou, ela viu que tinha uma mulher na janela do lado de fora da casa, mas essa mulher que era branca, essa mulher disse que era mais branca que uma folha de papel. Essa mulher arranhava a janela querendo entrar na casa. Os dois imediatamente começaram a gritar lá dentro e a mulher sumiu. Outro episódio é quando ela sofreu uma paralisia do sono e ela sentiu alguém subir em cima dela. Não, subir embaixo. Ela também ouvia muitos gemidos e tal. Porém, uma das coisas, a última coisa que aconteceu com ela foi quando ela estava na casa da avó dela, brincando da brincadeira do copo. Tava lá brincando com as amigas dela, nessa brincadeira, e elas queriam sair do jogo. Então elas pegaram o copo e jogaram na parede. Porém, o copo bateu na parede, caiu de boca no chão e não quebrou. Daí elas cataram o copo e jogaram de novo na parede, aí ele quebrou. Depois disso, à noite, ela foi dormir, porém, ela sentiu alguém cutucar ela. E no que ela se virou, ela viu novamente aquele homem extremamente escuro que ela havia visto quando era criança ainda. Mas tinha alguma coisa diferente nele, porque antes esse homem, ele vinha com um guarda-chuva. Ela viu esse homem e ele segurava um guarda-chuva. E agora ele usava uma cartola, ele usava um chapéu. Ele usava um chapéu preto. E ele disse a ela: "A sua hora está chegando." Depois disso ela foi até uma benzedeira e essa benzedeira disse para ela que ela carregava algo com ela de muita negatividade e pediu que ela tirasse todos os acessórios que ela usava, brinco, pulseira, anel, tudo. Mas ela tinha um anel que era muito querido dela, que ela usava, ela ganhou aquele anel quando ela nasceu e ela usava desde que ela se conhece por gente, aquele anel. E aquele anel ela não queria tirar. Porém a benzedeira falou: "Esse daí, joga fora." E ela não entendeu nada. Por que eu vou jogar esse anel?
Acontece que ela não jogou esse anel fora, mas aquilo ficou na cabeça dela, né? A mulher mandou jogar, eu não joguei, tô vendo coisa, diz que tem alguma coisa muito negativa aqui, blá blá blá. Bom, ela resolveu jogar búzios agora. Então ela foi num homem que jogava búzios e ele disse que aquele anel pertencia a uma bruxa, a uma feiticeira, alguém que mexia com essas coisas, feitiçaria, bruxaria, magia, uma pessoa muito ruim. E que antes dessa mulher morrer, dessa pessoa morrer, ela fez uma magia negra e colocou nesse anel. Ela botou uma obra de magia nesse anel para que a pessoa que usasse o anel presenciasse tudo que é visão ruim, que ela mesma projetou. Agora eu não sei se ela fez esse anel específico para uma pessoa, para tal pessoa, provavelmente, né? Ela colocou a magia naquele anel para fulano, especificamente, que usar, né? Quem usar, mas ela deu para alguém. Daí sim ela decidiu finalmente jogar esse anel no lixo e foi contar para a mãe dela a respeito do anel e de tudo isso. E a mãe dela disse que quem havia dado esse anel para ela foi a avó dela. A avó da mãe dela, no caso a bisavó da moça que nos conta esse relato. E que a bisavó dela havia ganhado esse anel de uma amiga. Vá saber que tipo de amiga, hein? Resumo da história, depois que ela jogou esse anel fora, nunca mais aconteceu nada disso com ela. Aí é um caso para se pensar no que objetos podem mesmo trazer coisas ruins para nossa vida se for impregnado nele ali coisa ruim, né? Tem que dar um jeito às vezes de quebrar isso ou jogar fora mesmo, ou não sei o que. Mas essas coisas parece que existem mesmo. Se você tem uma história parecida, deixa nos comentários, envia o seu relato pra gente. Se gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo. E um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!